Bem-vindos ao canal onde a inovação e a precisão se encontram. Eu sou Luciano Santos, especialista nos processos de injeção e sopro. No vídeo de hoje, vamos fazer uma comparação detalhada entre a injeção de plásticos e outros métodos de moldagem. Se você quer entender as diferenças e escolher o melhor método para o seu projeto, continue assistindo. Vamos explorar as vantagens, desvantagens e aplicações de cada método de moldagem de plásticos. Vamos lá! Comparação entre injeção de plásticos e outros métodos de moldagem. Injeção de plásticos. Processo. O material plástico é aquecido até se tornar fundido e então injetado sob alta pressão em um molde. Após o resfriamento, a peça é ejetada. Vantagens: alta precisão e repetibilidade, capacidade de produzir peças complexas com excelente acabamento superficial, ideal para produção em massa. Desvantagens: alto custo inicial para a criação de moldes, não econômico para pequenos lotes de produção. Exemplo: fabricação de componentes automotivos, eletrônicos e brinquedos. Moldagem por sopro. Processo: utilizado principalmente para a fabricação de garrafas e recipientes ocos. O plástico fundido é soprado dentro de um molde até assumir a forma desejada. Vantagens: ideal para a produção de peças ocas e de paredes finas, baixo custo de produção por unidade. Desvantagens: menor precisão em comparação com a injeção, limitada a formas simples e peças ocas. Exemplo: produção de garrafas plásticas, tanques de combustível e recipientes de armazenamento. Moldagem por compressão. Processo: um preforme de material plástico é colocado em um molde aquecido, onde é comprimido até a forma desejada. Após o resfriamento, a peça é removida. Vantagens: bom para grandes peças planas, menor desperdício de material, adequado para termofixos. Desvantagens: ciclos de produção mais lentos, menos adequado para peças complexas. Exemplo: produção de componentes de eletrodomésticos, peças automotivas e materiais de construção. Rotomoldagem, moldagem rotacional. Processo: o molde é preenchido com pó ou resina líquida e então girado em vários eixos até o material revestir o interior do molde uniformemente. Vantagens: ideal para peças ocas de grande tamanho, boa uniformidade de espessura de parede. Desvantagens: ciclos de produção mais lentos, menos adequado para peças pequenas ou complexas. Exemplo: produção de brinquedos grandes, tanques de armazenamento e caiaques. Extrusão. Processo: o material plástico é aquecido e forçado através de uma matriz para criar formas contínuas de seção transversal constante. Vantagens: muito eficiente para produção contínua, baixo custo de operação, ideal para perfis longos e tubulações. Desvantagens: limitado a peças com formas contínuas, menor precisão dimensional. Exemplo: produção de tubos, perfis de janela e revestimentos de cabos. Moldagem a vácuo, vacuum forme. Processo: uma folha de plástico é aquecida até amolecer e, em seguida, puxada por vácuo contra um molde. Vantagens: ideal para prototipagem e pequenas séries, baixo custo de ferramentas e produção rápida. Desvantagens: menor precisão e detalhe em comparação com a injeção, limitada a peças de paredes finas. Exemplo: produção de embalagens, displays e componentes automotivos. Termoformagem. Processo: similar à moldagem a vácuo, mas usando um molde negativo e calor para formar a folha de plástico. Vantagens: bom para a produção de grandes volumes de peças de paredes finas, baixo custo de ferramentas. Desvantagens: limitação em peças de alta complexidade e detalhe. Exemplo: produção de bandejas, embalagens e componentes para eletrodomésticos. Sinterização, sintering. Processo: pó plástico é compactado em um molde e aquecido abaixo de seu ponto de fusão para formar uma peça sólida. Vantagens: bom para materiais que não podem ser moldados por fusão, controle preciso da porosidade. Desvantagens: processo geralmente lento e caro, limitado a certos tipos de materiais. Exemplo: produção de filtros, rolamento de peças de alta precisão. Comparação técnica entre métodos de moldagem de plásticos. Injeção de plásticos. Vantagens: alta precisão e repetibilidade,
Capacidade de produzir peças complexas com excelente acabamento superficial, ideal para produção em massa. Desvantagens: alto custo inicial para a criação de moldes, não econômico para pequenos lotes de produção. Exemplos: fabricação de componentes automotivos, eletrônicos e brinquedos. Moldagem por sopro. Vantagens: ideal para a produção de peças ocas e de paredes finas, baixo custo de produção por unidade. Desvantagens: menor precisão em comparação com a injeção, limitada a formas simples e peças ocas. Exemplos: produção de garrafas plásticas, tanques de combustível e recipientes de armazenamento. Moldagem por compressão. Vantagens: bom para grandes peças planas, menor desperdício de material, adequado para termofixos. Desvantagens: ciclos de produção mais lentos, menos adequado para peças complexas. Exemplos: produção de componentes de eletrodomésticos, peças automotivas e materiais de construção. Rotomoldagem, moldagem rotacional. Vantagens: ideal para peças ocas de grande tamanho, boa uniformidade de espessura de parede. Desvantagens: ciclos de produção mais lentos, menos adequado para peças pequenas ou complexas. Exemplos: produção de brinquedos grandes, tanques de armazenamento e caiaques. Extrusão. Vantagens: muito eficiente para produção contínua, baixo custo de operação, ideal para perfis longos e tubulações. Desvantagens: limitado a peças com formas contínuas, menor precisão dimensional. Exemplos: produção de tubos, perfis de janela e revestimentos de cabos. Moldagem a vácuo, vacuum forming. Vantagens: ideal para prototipagem e pequenas séries, baixo custo de ferramentas e produção rápida. Desvantagens: menor precisão e detalhe em comparação com a injeção, limitada a peças de paredes finas. Exemplos: produção de embalagens, displays e componentes automotivos. Termoformagem. Vantagens: bom para a produção de grandes volumes de peças de paredes finas, baixo custo de ferramentas. Desvantagens: limitação em peças de alta complexidade e detalhe. Exemplos: produção de bandejas, embalagens e componentes para eletrodomésticos. Laminado reforçado com fibra de vidro. Vantagens: alta resistência e durabilidade, ideal para peças grandes e estruturas. Desvantagens: processo manual, pode ser demorado e caro para a produção em massa. Exemplos: produção de cascos de barcos, componentes aeroespaciais e carrocerias de veículos. Dicas para bons ciclos de moldagem. Para a injeção de plásticos. Temperatura. Certifique-se de que o material está na temperatura correta de fusão para garantir um fluxo suave e sem degradação. Pressão. Ajuste a pressão de injeção de acordo com o tipo de material e a complexidade da peça para evitar defeitos como rebarbas ou falhas de preenchimento. Resfriamento. Tempo de resfriamento adequado é crucial para evitar deformações e garantir a estabilidade dimensional da peça. Para a moldagem por sopro. Distribuição de parede. Ajuste o Parison para garantir uma distribuição uniforme da espessura da parede da peça. Soprado adequado. A pressão e o tempo de sopro devem ser ajustados para evitar áreas fracas ou falhas na peça. Para a moldagem por compressão. Preforma. Garanta que a preforma tenha a quantidade correta de material para evitar excesso ou falta de preenchimento. Temperatura e tempo. A temperatura e o tempo de compressão devem ser controlados para garantir uma cura adequada do material. Agora que você conhece as principais diferenças entre a injeção de plásticos e outros métodos de moldagem, pode tomar decisões mais informadas para os seus projetos. No próximo vídeo, vamos discutir as considerações de segurança no processo de injeção. Um aspecto crucial para garantir a integridade do seu ambiente de trabalho e a qualidade dos seus produtos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe seu like e compartilhe suas dúvidas e sugestões nos comentários abaixo. Luciano Santos, injeção de plásticos e sopro. Onde a tecnologia se encontra com a excelência. Até o próximo vídeo, onde discutiremos as considerações de segurança no processo de injeção.